Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão. Olha que loucura, já estamos no Momento Inclusão de número 68. Isso mesmo, são 4 Momentos Inclusões por mês. Aí vocês fazem ideia de quanto tempo já estamos nessa labuta, nessa jornada, trazendo para vocês sempre pessoas maravilhosas que vêm estar complementando esse universo da acessibilidade, da inclusão, das novas ideias. Hoje eu estou aqui novamente, olha que coisa interessante. Eu acabei descobrindo uma coisa depois de conversar com ele, o João Carlos Moreno. Ele é empreendedor, ele já esteve aqui com o Wing Chun, né? E estava falando de toda essa estratégia, né, João? Tudo bem contigo, João? Olá, boa tarde a todos. Você esteve aqui com o Wing Chun, que é o famoso Kung Fu antigo, né? Sim, e agora eu inclusive vi os golpes, maravilhoso, toda aquela movimentação de mão. Na realidade não é uma prática da agressão, é a prática da defesa, né? É a prática da sintonia. Eu achei fantástico. Mas aí, olha só, dá só uma olhada. Aí pesquisando a vida dele, eu entrei no GoFest. E o GoFest é uma coisa maravilhosa, que é o quê? Como resolver problemas sem gastar dinheiro. Você aí em casa hoje, que tem uma série de problemas, vai ter uma aula fantástica com essa pessoa, que ele é especialista em resolução de problemas também. Fora o Wing Chun, você usa muito a técnica, você se equilibra interiormente e vai resolver problemas? É isso aí. A gente trabalha, né, com um conceito bem interessante, que é em cima de 3 pernas, né, como um banquinho. Né? Primeiro, para resolver um problema, não pode custar dinheiro. Não pode? Não pode. Tem que ser uma solução. Porque o problema sempre surge naquele momento, a maioria deles, né, que você não tem dinheiro também, né? Problema é uma coisa, é um buraco sem fundo. Quanto mais você trabalhar, quanto mais dinheiro você bota lá, pior fica, né? Então, a primeira regra é que não pode custar. A segunda regra é que não pode demorar. Toda vez que você tem um problema, que você estica ele vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais cabeludo, como se diz no popular, e insolúvel, né? E aí de um problema vira 2, vira 3, aí vira aquela bola de neve. Presta atenção nisso, ó. E você, isso é uma coisa muito importante, eu vou fazer uma pergunta para ele agora, que não está no roteiro do livro, eu vou fugir. João, imagino, eu vou contar meu caso quando me acidentei. Foi exatamente aqui nesse estúdio que eu me acidentei, caí e tal, de repente eu estava indo para a praia, de repente eu não ia mais para a praia, eu tinha voltado de Fortaleza, uma viagem maravilhosa lá que fizemos em Fortaleza, dunas e tudo mais, de repente a gente volta, tem uma previsão de terminar as férias na praia e não há mais término de férias. Também estávamos próximo ao Natal, iria passar o Natal com a família e passei Natal no hospital. Natal não, desculpa, passei Ano Novo em hospital, porque eu já tinha passado o Natal lá e ia passar o Ano Novo. Então, quando a vida muda, isso é um problema. O que você diz para as pessoas com deficiência, para as pessoas que estão nessa fase de envelhecimento, muitas reclamando demais da vida, já não se sentem mais adequadas e acham que tudo é um problema, João? Então, quando a gente... Importante essa pergunta. Não. Perguntar, hein? Perguntou essa aí. Uma das coisas que eu tive a sorte, né, de quando escrevi a primeira versão do GoFest, tive um mestre muito querido que já era um senhor idoso na época, né, que a gente começou a debater esses conceitos, né, do GoFest. E ele era uma pessoa espetacular, que ele olhava para a vida com muita alegria, com muita esperança. Ele tinha uma luz no olhar, que era algo assim, que empolgava a quem o conhecesse, né? Pedro Castellano, meu querido amigo, saudade de você, irmão. Pedro Castellano, olha, a fonte inspiradora. A fonte inspiradora do GoFest. Esse foi o homem que abriu meus olhos para pensar algo maior, algo melhor. Problemas na nossa vida, Duda, vão acontecer a todo momento. É o que eu falo, sempre. E vida sem problema também é uma chatice. Uma chatice, total, né? Quem não tem... Total chatice. Aí a gente tem que desenterrar o traje a rigor, né? Isso. Aquela música do Rebelde Sem Causa, né? Isso, tá tudo bom, o cara tem que ter alguma coisa para reclamar. Tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa, né? E aí eu vou deixar um abraço pro Roger lá do Traje, cara, gente boa demais. Não conheço pessoalmente, mas admiro demais o trabalho. Traje a rigor aí, fanático. Vocês estão vendo a foto deles aí, fanzaço. Um abração pro Roger. Um abração pro Roger. Um poeta de primeira linha. O grupo todo, né? Muito inteligente. Mas vamos voltar pro problema. Pra pergunta. Você tem 2 coisas que você pode fazer. Você pode sentar e reclamar e o problema vai continuar lá. Ou você pode fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Não tem saída. É isso ou
ficar chorando. Então, assim, todo problema tem uma solução, tudo tem um porquê de ter acontecido. Se aquilo aconteceu naquele momento, teve algo que disparou para chegar naquela situação. E a gente sabe, né? Lá dentro, a gente tem a resposta do porquê que aquilo aconteceu. Né? Vou dar um exemplo que aconteceu com a minha finada sogra. Ela foi uma senhora que me inspira, até hoje ela me inspira com a parte do Kung Fu, né? Ela fez meia maratona até os 79 anos de idade. Ia para o Ibirapuera, participava das provas lá. Era uma mulher espetacular, Dona Luzia, que Deus a tenha no céu. E ela só parou de correr porque ela caiu de uma escada. 79 anos de idade, lavava o tapete da sala, aí pegava o tapete molhado nas costas, subia no telhado da casa para estender no telhado, para secar o tapete. Normal assim. Não, uma coisa normal para uma pessoa de 79 anos fazer, lógico. Né? A escada quebrou o degrau com o peso dela e do tapete. Nossa, e aí ela machucou a perna, não pôde mais correr. Ela viveu até os 94 anos de idade. Não, mais 20 anos. Viveu mais 20 anos depois disso, mas com uma saúde perfeita. A gente passou a época de pandemia. Ela não pegou nem resfriado. Era uma coisa espetacular. Como aquela mulher tinha trabalhado o corpo dela. Então, assim, ela tinha duas coisas para fazer. Ela podia sentar e reclamar da vida dela, né, com o acidente que ela tinha passado, ou podia fazer outras atividades. E ela continuou fazendo as atividades, ela continuou fazendo o tricô dela, continuou com as amigas, continuou vivendo. Coisa interessante. Vivendo. Porque não adianta, o mundo mudou para mim. Muda para todo mundo. Não, mas olha só que interessante. Quando veio esse problema, a gente estava. Eu estava num outro universo, o universo do Marx, agitado, estava fazendo campanhas para o mundo LGBT, altamente consumidor, né? Aí eu falei, bom, o que eu faço agora? Bom, não deu outra. Entrei para o mundo PCD. E estamos aí hoje. Se não fosse aquele momento, é o que você diz aqui, ó. Criado aqui, ó. A maior barreira sempre é a implementação dessa cultura. As pessoas resistem às mudanças. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que o maior problema está nas pessoas mesmo. Sim, sim. A forma como você olha para o que te acontece, para o que você está vivendo, determina o que vai acontecer daqui para frente. Você poderia ter se machucado, perdeu o seu ano novo, perdeu o seu final de férias. Perdi quase 1 ano e meio. Não, investi, porque fui aprender. Então, aí é que está a diferença. Você poderia ter se jogado numa cama, numa cadeira de rodas, não sei qual foi a gravidade, mas podia, cadeira de rodas. Né, podia ter se internado naquela situação, né, ou não, tomado uma decisão de ir para outro lugar, e cá estamos nós. Não, você tem aqui um momento de inclusão, a gente se conhecer, uma pessoa espetacular. Não iria existir se não tivesse sido esse acidente. Não iria existir Duda, não iria existir Momento de Exclusão, não iria existir Instituto Humanos, não iria existir nada, não iria existir todo esse foco da diversidade assistiva. Nem essa conversa nós estaremos tendo. Nem essa conversa a gente estaria tendo. Então, assim, você vê, um problemão, que foi um acidente. Foi. O jeito que você encarou o problema foi determinante para nós estarmos aqui hoje. Então, assim, lógico, nós estamos falando aqui de um acidente grave que te lesionou, te deixou numa cadeira de rodas, né? Está doendo até hoje aqui embaixo, eu estou curvando o pé que está doendo. É um problema extremo. Mas, assim, se a gente pensar de maneira mais ampla, todos os problemas têm solução, todos. Do mais bobinho, do mais simplesinho, até o mais extremo. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu comecei a fazer palestras, né? Aí fui para o mundo corporativo, fui para a Bandeirantes. Você foi premiado, né? Fui premiado, graças a Deus. Ganhamos lá o prêmio de melhor lançamento do ano da Flip de 2007. Né? Então, assim, foi interessantíssimo. E eu quero dizer para vocês assim, eu escrevi esse livro com um treco chamado Palmitop. Quem é novo nem faz ideia que seja isso. Exatamente. Pra gente que é dessa geração. O que é Palmitop? Eu não sei. Era uma agenda metida a besta. Era isso aí, metido a besta. Depois veio também aquele BlackBerry. Depois veio Blackberries da vida. Mas assim, eu tinha um Palmitop, tinha um tecladinho daqueles de Bluetooth. E eu trabalhava com vendas. Então, para quem não sabe, o João Carlos Moreno veio da área de tecnologia da informação, né, João? Especialista na área de tecnologia da informação, já teve negócio, e aí, lá atrás, quem quiser assistir com relação à mudança de parametrização de negócio, assiste o outro vídeo dele, o vídeo anterior, que é
que é sobre toda essa filosofia oriental, que ele fez um trabalho para passar isso para a esposa dele, porque veio, pô, peraí, ela não entende muito de tecnologia, e se eu não existir mais hoje, como é que fica? Aí ele foi entrar nesse universo, e a esposa adorou também, né? Adorou, achou o norte dela, e assim, lá isso para ela poder, isso foi um problema, né? Era um problema. Porque assim, eu tô há 25 anos com a empresa de tecnologia, eu estou trabalhando nesse mundo de TI há 25 anos. Se eu morrer hoje, quem que cuida da empresa? A minha esposa, ela é minha esposa, ela não é minha sócia na área de TI, ela não cuida dos projetos, ela não sabe quem são as pessoas, ela não lida com as pessoas da área técnica. O que eu faço na minha vida? Lá do céu eu vou ficar... Do céu, né? Imagina que eu vá pro céu. Pretencioso o rapaz aqui. Não, as metas são altas aqui. Né? Mas assim, vou ficar preocupado. E assim, mesmo que fique, o que eu posso fazer? Não dá. Né? Então assim, a gente começou a pensar num projeto onde ela também fizesse parte, e a gente montou a Wing to Millennium. Wing to Millennium, que foi o tema da reportagem anterior que o João teve aqui conosco. Que era os 50 mais. Aí ela pegou desde do embrião da empresa, da pesquisa de mercado, da estruturação do projeto. Ou seja, a partir do zero, e hoje ela está totalmente apta, assim como você, a tocar aquele negócio. Sim. Se eu não tiver aqui, a Wing to Millennium virou já um legado, né? É uma empresa que se mantém por si sozinha, né? E já tem lá o crescimento dela. Então, ok. Então, assim, voltando para o problema, que é o que você me disse. Voltando para o problema, que é um problema, que naquela época foi um problema. E como é que você fez isso? O que você diz quando você diz sem resolver, sem gastar dinheiro? Como é que você fala? O que você quer dizer com isso? Então, quando a gente tira o elemento dinheiro da conversa para solucionar o problema, você abre a sua mente para muitas coisas que já estão à sua mão. Isso é importantíssimo, tá? Estou vivendo isso agora. E quando você fala, eu não tenho. Quando alguém te coloca, você precisa de 100 mil para fazer isso, por exemplo. Não, mas eu não tenho 100 mil. Pronto, acabou. Morreu aí. Agora, quando você fala, você precisa de 100 mil? Tem, tá bom. Então, 100 mil. 100 mil é apenas um valor. Coloca aqui do lado. É um número. O que eu tenho para chegar nisso? Como é que eu construo a saída? Você tem muita coisa ao seu redor. Você tem muito recurso. Capital de relacionamento. Você tem coisas em casa. Você tem soluções de amigos, familiares. Tem tudo. Tudo isso faz parte. Quando você fecha a sua mente e diz, não, eu não posso resolver esse problema. Acabou. Eu não tenho esses 100 mil. Acabou. O problema acabou, resolveu. O seu cérebro vai entender, tá bom, você não pode. Não pode. Você não vai ter nenhuma outra ideia, você não vai ter nenhum outro vislumbre do que você poderia fazer para resolver o problema. Você mesmo diz para você, não dá. Então olha só que interessante, quando ele diz resolver problemas sem gastar dinheiro, ele não está dizendo que você não vai gastar dinheiro. Lá na frente você vai gastar, mas você não dá prioridade financeira, você dá prioridade humana, a prioridade no capital do relacionamento, e foi isso que me trouxe até aqui. Quero agradecer ao Rodrigo Rosso, que está aí vendo do Sistema Reação de Televisão. Sem fosse Rodrigo, que abriu essa oportunidade, é um dos grandes mentores. Hoje está o dia de agradecimento, né? Hoje é só de gratidão. Para falar a verdade, dá só uma olhada, ó. Recebi maravilhosamente aqui dele, olha, esse relógio, nos próximos, Duda, parece um tijolo de madeira, vocês vão ver que coisa fantástica esse relógio, eu vou mostrar, porque ele disse que ideias criativas, realmente, quando eu olhei, você deu um relógio, eu olhei assim, falei, mas peraí, relógio, parece um bloquinho de madeira, deve ser um peso de papel, né? Mas aí não. E outra coisa que também nós ganhamos é esse exemplar maravilhoso que eu vou degustar do GoFest, a gente vai falar sobre ele. Você falou de dinheiro, é uma coisa maravilhosa, é tirar o dinheiro, que o dinheiro sim pode ser o problema, onde ele vai te travar, né? Eu vou contar uma historinha bem rápida de como resolver problemas sem gastar dinheiro. Isso aí aconteceu lá nos idos de 2000 alguma coisa. Eu estava fazendo consultoria numa fábrica de uniformes. Né? O dono da empresa que me contratou, eu sou engenheiro, né, especializado em desenvolvimento de linha de produção. E na época eu estava lá montando toda a linha de produção da confecção dele. E aí a empresa começou a crescer, começou a dar certo, ele fechou um pacotão enorme de uniformes com uma empresa de celulares. Né? E aí as costureiras, que eram todas terceirizadas, aquele pessoal, né, que trabalhava de casa, pegava o serviço para costurar, deixou para trazer todas as camisas no dia da confraternização. E a gente tinha que entregar as camisas dobradas no dia seguinte, que era o dia do evento da empresa. Como é que dobra a camisa rápido? Eu vou mandar o vídeo pro Duda. Coloca aí. Da máquina de dobrar camisa, feita com papelão. O meu filho, Ícaro,
Beijo pra você aí, Carol. Foi um gênio que foi pra internet e falou, máquina de dobrar, subiu no escritório, né? Ou seja, o problema já está aí. Ao invés de se descabelar, se jogar do 15º andar do prédio, foram pesquisar como vão fazer isso. Como fazer. E vocês tinham quantas horas? Tinha uma noite. Nada, isso aí era 2 da tarde. Tava rolando churrasco de confraternização da empresa, as costureiras chegando com aquelas sacolas enormes. E as camisas eram para outro dia? Era para outro dia. Tinha que ensacar, etiquetar e botar na caixa. Mas peraí, estamos falando de quantas camisas mais ou menos? Nós estamos falando de 5 mil camisas. 5 mil camisas, 2 horas da tarde, para entregar uma no outro dia que outro dia, 8 da manhã. 8 da manhã, todo mundo já... Tem que estar na empresa, 8 horas da manhã. Umas brejinhas na cabeça já? Já, todo mundo bacana. Todo mundo todo mundo super assim, ligadão. Todo mundo bem. Aí o meu filho foi, pesquisou na internet, eu vou te mandar o vídeo, aí Ótimo. você posta aqui. Isso é legal. Uma máquina de dobrar camisa feita com papelão. Olha que loucura. Aí meu filho chamou o dono da empresa e falou assim, ó, tem essa máquina aqui, vamos fazer? Aí ele falou assim, vamos, é só papelão e fita adesiva? Meu, é surreal o que essa maquininha faz. Nós montamos a maquininha e aí começamos a dobrar a camisa padrão, porque tinha o padrão para entregar o produto, né? Muito mais rápido do que fazer na mão, ficar lá medindo, né? De forma artesanal. Isso porque você é um cara de engenharia de produção. De produção. Montamos a máquina, deu certo uma, fizemos mais 4 máquinas, aí separaram os tamanhos das camisas por fila de máquina, aí uma costureira deu a ideia de já dobrar a camiseta, já no sentido, para já empurrar para o saquinho, já ficava a outra com o saquinho pronto aqui, com a máquina, o suporte do durex do lado, já empurrava para dentro do saco plástico, a menina já passava o durex e já colocava dentro. Fica tranquilo, é o telefone aí entrando sempre aí. Perdão, gente. Não, perdão nada, o pessoal tá aqui, tá todo mundo nessa vida agitada do dia a dia, fica tranquilo. E assim, o que foi uma ideia que veio da internet que o meu filho achou, uma das costureiras teve a ideia de já colocar o saquinho na ponta da dobradura, já empurrava a camiseta. Nós fizemos 5 mil camisetas dobradas em 4 estações, em, pasme, 45 minutos. Agora imagina se o João falasse, bom, vamos olhar aquele processo americano de dobrar a camisa, já viria aquele equipamento de uns 20 mil dólares, né, mais ou menos. Ele olhar, demorava mais ou menos 1 mês e meio para chegar aqui, isso se liberasse tudo. Pô, ele ia entregar isso daqui uns 3, 4 meses, né? Mas não, papelão. E outra coisa, o brasileiro também, esse livro, ele é a cara do brasileiro. Porque o brasileiro tem que ser, todo mundo fala, tem que ser estudado pela NASA mesmo. Né? A NASA tem que vir aqui para estudar a gente. Nós somos muito criativos. E quando a gente fala de resolver o problema sem gastar dinheiro, é justamente tirar o não. É para já quebrar o bloqueio. É para já quebra o bloqueio. Porque americano é assim, americano resolve o problema, gasta $1 bilhão, está resolvido. Em 1 hora, milhões de camisetas camisas são dobradas. Tem uma historinha que eu usava muito nas palestras, né, aproveitando essa coisa de resolver problema, né? Os americanos, eles gastaram $1 milhão para desenvolver uma caneta que escreve na gravidade zero. Eu já sabe a história. Mas fala aí. Os russos usam lápis. É isso aí. Tá resolvido, entendeu? Então, é o que acontece. E como gastar sem gastar dinheiro. Então essas coisas, eu achei muito legal esse livro. Por exemplo, a primeira barreira que você coloca é a própria barreira da mente. Então quando você coloca o dinheiro do lado, não que você não vá gastar dinheiro, mas você já está falando, peraí, calma, dinheiro não é o problema, você tem que resolver o problema. Então vamos achar soluções. Olha que interessante, papelão, fita crepe e tal, que dinheiro teve? Estava tudo jogado lá, estava tudo colocado nas gavetas, estava tudo enfiado, caixas no canto, o máximo que tinha que fazer é dar um pulinho no mercado na esquina, mas era uma fábrica. Era uma fábrica, então papelão tinha tudo, os insumos estavam lá, sem gastar dinheiro, aproveitando insumos que tinham, e isso é uma coisa muito interessante, falando em aproveitando insumos, porque nós estamos dentro dessa prática do ESG hoje, e você tem as empresas necessitando às vezes produzir seus equipamentos, e você é da área de produção e isso é legal, você pode resolver problemas e ao mesmo tempo sem estar colocando todos esses insumos, transformando a utilização deles, né? Sim. Assim, a criatividade é a grande mola propulsora para você resolver qualquer problema. E aí a gente chega no segundo passo, né, de como resolver o problema sem gastar dinheiro. Não pode demorar. Toda solução ela tem que ser rápida. Então quando você deixa, se você deixar um problema se estender, ele vira 2, 3, 4, 5, 10 problemas. Ele é um pequeno tijolo de uma montanha que vai se amontoar de coisas que vão acontecer e vão te atrapalhar. Então a solução tem que ser rápida. E por último, o terceiro passo, que é o mais importante de todos, a solução ela tem que ser definitiva.
Sim, sem dúvida. Dobrou a camisa e acabou. Já está colocada no pacote, pronta para ser entregue. Acabou. Não pode ser um negócio provisório, um quebra-galho. Então tem que tomar cuidado também, porque brasileiro adora o mambembe. Não pode ser algo que vai, por exemplo, colocar em risco a qualidade do produto, que vai colocar em risco a saúde das pessoas. Não, tem que ser uma solução definitiva para aquele problema. E aí eu volto para o começo de tudo, Duda. A gente tem dificuldade em saber qual é o problema. Isso. Tudo começa em saber qual é o problema. Faz um teste aí, você não precisa acreditar em mim, não. Não. Quem está assistindo agora... Pega o dia a dia, pega o que você está enfrentando aí no seu dia a dia. Pega qualquer pessoa que você conheça que está com problema, fala assim, você tem algum problema? Você está com problema? Qual que é o problema? Uhum. E deixa ela falar. No livro aqui, eu escrevo isso. Você pergunta, qual que é o problema? A pessoa vai te falar qual que é o problema. Você fica quieto e espera. Automaticamente a pessoa fala assim, não, mas esse problema é por causa disso, Aí ela vai começando a colocar mais problema. Ela está achando que você está esperando que ela defina mais problemas para aumentar, ou então para tentar explicar uma coisa que ela não sabe. Aí ela vai dar uma volta enorme para voltar no começo, mas aí já se perdeu o foco. Então assim, definir qual é o problema é substancial, né? É primordial. Para você conseguir resolver um problema sem gastar dinheiro, você precisa saber qual que é o problema. Não, depois pode ser até que toda essa escala que você imaginou existam, mas prioritário. É exatamente começar cirúrgico. Qual é o problema número 1? Vamos resolvê-lo. Ele repercute aonde? No 2? Agora vamos resolvê-lo e vamos fazendo passo a passo dentro dessas 3 etapas que você colocou. Identificar o problema, resolver. Primeiro colocar o dinheiro do lado, identificar o problema, colocar o dinheiro do lado e com relação a ele ser definitivo. Pra gente ser, vamos dizer assim, um pouquinho mais didático, o exemplo que eu dei de dobrar a camisa. Dobrar a camisa, o problema era dobrar a camisa. Ponto final. Ponto. Tá aí. Dobrou a camisa rápido, tá? Agora tem outro problema, colocar no saquinho. Aí percebe, olha só que interessante. Já é um outro problema. Então ele resolveu primeiro. Outro problema. As 5 mil camisas poderiam não ter sido colocadas no saquinho, poderiam amassar, poderiam sujar, poderia ser um caos. Um monte de coisa. Então tá bom. Então eu tinha outro problema. Aí resolveu-se o outro problema. De pequenos passos, Duda, a gente vai longe. Todo o processo. Todo o processo foi resolvido rápido. Né? A gente tava todo mundo no churrasco, louco para voltar para tomar uma breja com uma carninha na festa de fim de ano de comemoração da empresa, e a gente tinha que resolver aquela sequência de pequenos problemas. Então assim, você saber qual é o problema, problema, é determinante para você poder ter sucesso na solução. Perfeito. Como eu disse, a solução ela tem que ser definitiva, ela não pode ser um negócio que vai quebrar. No livro 1, eu conto um caso que aconteceu comigo. Eu estava numa indústria de estamparia, e aí a famosa gambiarra. Colocaram um pedaço de arame para emendar uma mola no pedal de acionamento da prensa. Uhum. A prensa é um negócio bruto que entorta a chapa, para quem não conhece metalúrgica, né? As portas de carro que vocês veem, isso é prensado, formado numa prensa. Capô, tudo, e prensas enormes. Esmaga o aço daquela forma. De uma maneira bem simplória de explicar. E a prensa que acionava era uma prensa martelo. Uhum. Tá? Então ela tinha uma roda que fazia a volta e ela dava uma batida. Tá? Não é uma prensa pneumática. Não, nem hidráulica, né? Nem hidráulica, é martelo. E isso... São as bem antigas. Bem antigas. Tinha um problema de mutilação de mão que era medonho. E nessa empresa que eu estava prestando serviço, fizeram a arte de colocar um arame amarrado numa mola. E o pedal, ele só acionava a prensa quando ele descia. E a mola puxava para cima. O rapaz estava trabalhando, né? E aí o arame quebrou. O pedal desceu e quase pegou os dedos dele. Como ele estava tirando a chapa, a prensa desceu. A prensa desceu, bateu errado, quebrou a ferramenta. Quebrou a prensa. Quebrou a peça também, que formatou de novo. Estragou a peça. Estragou a ferramenta. E quase foi a mão do E quase, por sorte, os dedos dele não foram embora. Então assim, você vê um arremedo de solução. Isso é muito perigoso, hein? Isso colocou em risco a vida, né, a mão da pessoa, quebrou a ferramenta, nós tivemos um problema enorme com o cliente. Depois, para poder fazer outra ferramenta, o dono teve que pagar do bolso dele. Né, E olha, gente, ferramenta de pessoa, pelo amor de Deus. Caro demais. Às vezes vai um carro inteiro para uma peça. Foi a casa dele. Olha aí. Ele teve que hipotecar a casa para pagar a ferramenta. Foi um negócio medonho. Então, assim, a solução que a gente vai dar não pode colocar em risco. Não. É o que você falou, tem que ser definitiva. Definitivo. Então, assim, naquele caso, precisa comprar uma mola e colocar a mola certa? Troca a mola.
Se vai colocar em risco, não tem jeito. Mas você entendeu qual era o problema. Então, assim, tem um limite do que você pode fazer com criatividade e coisas que você tem que seguir a norma, tem que seguir a segurança. A gente sempre recomenda que toda solução vá para a segurança. Sim. Né? Mas isso daqui eu estou falando de 17 anos atrás. E aí, a gente lançou a versão 2 agora, né? A segunda edição do GoFest. O que eu foquei? O que está variando? O que teve de novo? Tecnologia. Sim, muito. Basicamente, tudo. Né? A gente ainda tem prensa, a gente ainda tem ferramenta, a gente ainda tem que dobrar camisa, a gente ainda tem que fazer processo de informação passo a passo para resolver, né, o dia a dia das empresas. Mas hoje nós temos isso aqui. O celular está gravando. Todo mundo acha que é uma câmera, é um simples celular, aquele estudo do Duda, hein? Que, aliás, hoje muitos repórteres, muitas emissoras utilizam. Utilizam. Não tem porquê. A qualidade do que a gente está vendo aqui é perfeita. O microfone... Olha o microfone aqui, ó. Antigamente tinha microfone e tal. Esse aqui é lapela, pode ficar aqui em cima, tudo, não precisa de nada disso. É que eu gosto de segurar alguma coisa, sabe, insegurança, então eu fico aqui brincando com o microfoninho. É a moda antiga, gravatinha, né? Verdade, é isso. Mas assim... Mas é tão pequenininho, às vezes eu me sinto até ridículo. Aliás, eu vou deixar assim para ficar melhor. Pra ficar para eu fazer alguma coisa, eu não faço nada aqui, eu não sei segurar microfone, né? Imagina, você faz coisa demais. Mas assim, você veja que como a tecnologia evoluiu antigamente, pra gente gravar as primeiras entrevistas que eu dei lá na CBN, no mundo corporativo, né, pro Sebrae, tinha estúdio com câmera, com microfone, tinha equipamento, tinha que passar fio por dentro da camisa, era uma loucura. Gravador de áudio, checa o áudio, viu o meter, vê se tá certinho, gravador de imagem, tinha que editar. Né? Pode continuar. Então assim, vocês veem como que a tecnologia evoluiu. Hoje, um celular e um pequeno microfone de lapela, a gente consegue produzir coisas com muita qualidade. Minha primeira faculdade foi jornalismo, a gente saía com uma câmera que pesava mais do que um carro, nós saímos com um gravador gigantesco, nós saímos com um montão de tralha de sistema de iluminação. Quando nós colocávamos aquela lâmpada halógena quente, aquilo suava todo mundo e caía disjuntor para tudo quanto é lado. Às vezes nós derrubávamos a empresa inteira. Só via, e o pessoal da manutenção elétrica já puxando a orelha. Acabou tudo isso. Lampadinha, USB, liga em qualquer lugar, reguinha, não gasta nada de energia, tudo resolvido. Tudo resolvido. Então assim, a versão 2 do GoFest, eu alinhei todo o conteúdo com esse novo universo. Né? Mas olha que interessante, o básico é o mesmo. O básico é o mesmo. Vai dinheiro? Não tem dinheiro. Então, peraí, joga de lado, vamos pensar primeiro em processo. Pensar em processo. Vou dar um exemplo bem simples, falando de estrutura de ferramenta para trabalhar em escritório. Puxa vida, comprar licença de software é caro. Hoje, qualquer um que tem uma conta no Google tem um escritório completo. Tem planilha, tem editor de texto, tem PowerPoint. E acessa de qualquer lugar do planeta. Sim, sem gastar, porque está tudo na nuvem, está tudo lá, está tudo exposto. Tá tudo. Da onde tiver, em qualquer lugar do planeta, ele acessa a empresa dele, faz gestão, administra, faz pagamento, faz tudo. Com o celular, com onde ele quiser. Tablet. Com PC, cada vez mais não se fala mais em PC, em torre fixa. Tablet, é celular, é notebook. Principalmente celular. Hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista com o pessoal que falou, olha, não dá mais para fazer horizontal, tem que fazer em pé, porque a maioria dos conteúdos são feitos. Olha, a gente gravava horizontal, porque a maioria era assistido em desktop. Então agora a gente está falando que tem que gravar vertical. É isso mesmo. Então assim, a tecnologia ela vai evoluindo. A base do GoFest 2 é oferecer para quem lê o livro ferramentas para montar trabalho de time. A gente passou pela pandemia, todo mundo ficou trabalhando de casa. Foi uma loucura. Para mim, que tem empresa de tecnologia, foi uma maravilha, porque eu tive que ligar gente do mundo inteiro. Sim, claro. Né, trabalhando em casa. Antes as pessoas iam para o escritório e trabalhavam. De repente elas tinham que trabalhar de casa. Né? A pandemia fez isso. E para nós que trabalhamos com tecnologia, com interligação, com sistemas, complicadíssimo.
Não, foi ótimo. Não, foi complicadíssimo para quem tinha que trabalhar. Para quem vende a solução, foi ótimo. Foi uma oportunidade de negócio. Por exemplo, antes da pandemia eu tinha lá um processo de e-learning, ninguém sabia que era isso. Treinamento à distância, a pessoa ficava olhando para você, mas isso é muito chato. Olha, o que nós estamos fazendo aqui é um treinamento à distância, essa forma de bater papo, as reuniões, os despachos rápidos, sabe? Nossa, hoje você faz 500, mas isso também gerou um estresse. Porque o cidadão, ele te passa 500 reuniões por dia, mas depois vem resolver 500 problemas, né? São 500 problemas. E assim, o GoFest 2, a gente mostra como montar o time digital. Antes a gente fazia reunião, colocava cartaz no refeitório, na recepção, convidava os funcionários, né, para bater papo na hora do café, para montar o time. Na versão 1 a gente tem vários exemplos disso. Na versão 2, como é que você faz isso via web? Maravilhoso. Como é que você junta pessoas, como é que você faz uma reunião produtiva via web, como é que você se torna assertivo, porque assim, a gente estava conversando aqui, tocou meu celular, nós estamos trabalhando aqui, tocou o celular, aí você está numa reunião via web, alguém te manda uma planilha, aí toca o celular, que é um e-mail do gerente, do chefe, do vendedor, do cliente. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a versão 2 que a gente tem aqui, eu mostro como você estruturar reuniões mais rápidas, mais produtivas, como você botar o time para trabalhar, limpando vamos dizer assim, essa poluição toda de informação que está bombardeando a gente ao tempo todo. E de certa forma acaba meio substituindo o dinheiro também, né? Porque o cara olha, acaba, não vou falar o dinheiro, mas a imagem e a trava que o dinheiro proporcionar. É porque assim... Isso é importante. Veja, você manda um e-mail para o colaborador, aí ele responde para você, aí você responde para ele, aí ele responde e coloca o Duda em cópia, aí o Duda responde para ele e para mim, somos 3 com o mesmo assunto, e aí fica aquela tripa de informação infinita e aquela quantidade absurda de pastas tentando organizar informação dentro dos Outlooks. Tem jeito para resolver isso? Tem. No GoFest 2 a gente mostra. Olha só como resolver isso. Gente, falamos com o João Carlos Moreno aqui, não quero deixar a entrevista, como sempre, a outra, o João adora o que ele faz, o Duda também adora. Se deixar aqui, nós faremos um momento de inclusão de 4 horas, tá? No mínimo. No mínimo. Então vamos falar uma coisa, nós acabamos de falar com o João Carlos Moreno, essa pessoa que já veio aqui falar para nós de uma coisa maravilhosa que é os 50+, toda essa adaptação que ele teve na mente, no interior, no físico dele, para incluir pessoas, foi uma coisa muito legal esse papo de inclusão. Agora GoFest, para você resolver problemas sem gastar dinheiro. E o dinheiro aqui, a gente percebeu que dentro da contemporaneidade, ele também está envolvido com tecnologia, com processo e tudo mais. Ele contou para nós esses 3 momentos que são fantásticos, né? E ele contou para nós também que é fácil desde que você coloque o problema de lado e que você tem que resolver um por vez. Não adianta tentar pegar tudo de uma vez, né, João? Não. Problema a gente resolve um de cada vez. Sempre assim. E vocês vão acabar vendo, né, quando a gente bota método para resolver problemas sem gastar dinheiro, que às vezes você tira um pequeno problema, toda uma fila de acontecimentos, ela simplesmente desaparece. Aí não precisa resolver nenhum de outros problemas, que já desapareceu. Porque tudo era consequência do primeiro. Então quando você entende qual que é o primeiro problema, no final, Duda, você resolve um monte de coisas nas empresas. A gente tem, né, ao longo desses 17 anos aí, tem lá o blog, tem o pessoal que manda e-mail pra gente, a gente acaba encontrando nos lugares que leram o livro e implantaram. E assim, é de uma diversidade de criatividade, Duda. É assustador. Eu não tinha ideia de quando eu escrevi a primeira versão do GoFest, de tudo que esse livro ia fazer para e o quanto continua atualizado o processo. O processo em si está atualizadíssimo. Houve mudança de ferramentas e tecnologia, mas o processo em si, a forma de pensar é atualizada. A mesma forma que você levou para os 50+. Sim. A mesma forma. Quando eu escrevi a segunda edição, o GoFest 2, eu tenho que confessar que eu fiquei meio receoso. Falei, puxa vida, o que eu vou contar? Né? Além tem um universo inteiro, quase que eu caí na armadilha de botar um problema dizendo que eu não conseguia resolver. Olha a armadilha. Olha isso. Né? Mas assim, olhando para tudo que a gente tem, de toda a diversidade, criatividade que nós, como povo brasileiro, nós temos, foi muito fácil escrever. Foi só pegar as histórias das pessoas que me contaram, de tudo que já me disseram, dessa diversidade toda de soluções,
e contar de novo no livro. Mas assim, a raiz, né, a essência do tripé que eu comecei, né, nesse início de bate-papo próximo, ela é mais contemporânea do que nunca. E vai continuar sendo sempre contemporânea, porque o homem sempre tem como maior problema a sua própria mente, né, João? Como você falou, tive que resolver problemas, meus queridos, por mais que vocês não queiram tê-los, a vida é uma simulacro toda repleta de problemas. Falamos com o João Carlos Moreno aqui, essa pessoa sensacional. Vai voltar aqui, hein, João? Sempre com novidades, vamos saber. Já trouxe os 50 a mais, agora ele trouxe o GoFest. Vamos ver o que vem por aí. Tenho certeza que vem novidade. Não conta agora, não dá spoiler. Meus queridos, encerramos mais essa entrevista fantástica aqui com esse ser humano incrível que é o João Carlos Moreno. João, quero te agradecer muito e vamos mandar um beijão para esse pessoal que está nos assistindo. E olha, muito simples, GoFest. Para comprar o GoFest online, onde está, João? Tá lá no Clube dos Autores, eu te mando o link. Manda o link pra gente colocar aí, a gente vai colocar impresso no Clube dos Autores. Tem a versão física e tem a versão digital. Olha aí, se quiser puxar um PDF, tá lá. Tem lá o documento que eles disponibilizam, você baixa no celular, no iPad, no computador. E olha, o investimento super acessível para o que vai mudar a sua vida. João, eu quero te agradecer muito mais essa presença e pessoal, até a próxima semana com mais um Momento Inclusão do Professor Duda e trazendo cada vez mais novidades para você. Um beijão no coração e até a próxima semana!